Considere o verbo grifado na seguinte frase, extraído do texto. Uma sociedade pautada apenas pelo ideal de justiça sossobraria. Sossobraria. Uma sociedade pautada apenas pelo ideal de justiça sossobraria. Concorda comigo que aqui nós temos, então, um sujeito e um verbo intransitivo? Vamos lá. Um dos objetivos de um dicionário é esclarecer o significado das palavras, apresentando as acepções, os sentidos, né, de um vocábulo indo do literal para o metafórico. Então começa com o seu valor, seu sentido denotativo, chegando até o conotativo, figurativo. Beleza? No caso dos verbos, há também informações sobre a regência. Sim. Se é um verbo transitivo direto, intransitivo, de ligação e tal. Entre as acepções para o verbo grifado acima, adaptadas do dicionário Hawais, de língua portuguesa, assinale aquela que corresponde ao uso no texto. Então veja, uma sociedade pautada apenas pelo ideal de justiça sossobraria. O que a questão fez aqui? Ela colocou os vários valores de sossobrar, o verbo sossobrar, beleza? Colocou os vários valores aqui e ele quer que você, olha, dentre os vários valores, encontre um que tem o valor que está aqui no texto. Beleza, então vamos lá. Para isso, vamos observar aqui o seguinte, olha só. Vamos entender aqui, a partir daqui, ó. Na prática, isso se traduz no impulso que temos de punir quem tenta levar vantagem indevida. Quando não podemos castigá-los diretamente, torcemos para que levem a pior, o que, além de garantir o sucesso de filmes de Hollywood, torna a justiça retributiva algo popular em nossa espécie. Isso, porém, é só parte do problema. Uma sociedade pautada apenas pelo ideal de justiça sossobraria. Se cada mínima ofensa exigisse imediata reparação e todos tivessem de ser tratados de forma rigorosamente idêntica, a vida comunitária seria impossível. Então, olha só. Terror, entra naquela ideia do seguinte: poxa, de repente coloca uma palavra, às vezes uma palavra em inglês, uma palavra diferente. Eu nunca ouvi essa palavra. Como aqui, de repente, se você nunca ouviu o verbo sossobrar, tá? Você não sabe o sentido dele e tal. Mas vamos tentar entender aqui. Você tem, então, 5 sentidos colocados pela questão, retirados dos dicionários, do dicionário Hawais, e você vai tentar enquadrar, poxa, em qual deles cabe? Então, olha só, o primeiro detalhe que você vai observar aqui é o seguinte: uma sociedade pautada apenas pelo ideal de justiça, ela, olha só, seria algo difícil, impossível. Se cada mínima... Aí ele continua aqui na explicação. Se cada mínima ofensa exigisse imediata reparação e todos tivessem de ser tratados de forma rigorosamente idêntica, a vida comunitária seria impossível. Então, olha só, uma sociedade pautada apenas pelo ideal de justiça sossobraria. Então, seria uma sociedade próspera? Não, terror. Uma sociedade próspera não seria. Então, o primeiro detalhe aqui, ó, eu tenho o sujeito e o verbo é intransitivo. Então, para que você observe aqui direitinho, ó, temos aqui, ó, o verbo dado como transitivo direto. Cara, é um verbo intransitivo. Eu já tiro aqui a alternativa A. Ele pode ser um verbo transitivo direto ou intransitivo. Opa! Então, vamos lá. Emborcar, virar. Geralmente uma embarcação. Tem relação com embarcação aí? Não. Ir a pique, naufragar ou fazer naufragar. Afundar-se, submergir-se. Temiam que a tempestade o sossobrasse, a embarcação sossobrou. Então a embarcação afundou, submergiu. Beleza? Ok, então literalmente não seria a ideia, mas terror, caberia essa ideia aí de afundar, isto é, não daria, não seria produtiva, a sociedade então ela sucumbiria, né? Poderia. Vamos à frente. Vamos pegar a próxima aqui, ó. Como verbo transitivo direto ou intransitivo de novo. Como verbo transitivo direto e pronominal, mas aí nesse caso o pronominal ele não está, então fora, tá? Ele é pronominal por metáfora, também não cabe aqui, beleza? Então pronominal, ele não é sossobrar-se, sossobraria e pronto. Bom, vamos lá então. Reduzir-se a nada. Agora, olha só, ele é intransitivo por metáfora. Então a sociedade reduziria a nada. Acabaria, ela se aniquilaria, com tanta dissipação sua fortuna sossobrara. Então ela acabou.
Então, numa linguagem metafórica, caberia sim. Então, sossobrar a anterior, ela está no sentido literal, virar o barco, beleza? Afundar. E aqui é por metáfora, reduzir-se a nada, acabar-se, aniquilar-se. Então, a alternativa C é a melhor resposta. Show de bola? Então, aqui, basicamente, é uma comparação que você faz do sentido que nós temos da palavra com aquilo que foi empregado no texto. Show de bola? E aqui, a gente observou, sossobrar, na ideia de reduzir a nada, não cabe, ele é intransitivo, você viu, então a regência te ajudou, né, a entender isso. E o sentido, opa, então nessa ideia não cabe o sentido literal de uma embarcação que afundou, mas o sentido de metafórico de algo ter reduzido a nada, acabado, aniquilado. Por isso a alternativa C.